Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e o meu convidado é Dr. Renato Martins, advogado, que vai nos falar sobre os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, assim vocês ajudarão o canal a crescer e a levar informações a mais pessoas. Muito obrigada! Olá, Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado, Denise. Eu agradeço o convite, aí do seu canal, para a gente ter essa oportunidade de participar aí com vocês. Muito obrigada. E para começar nosso bate-papo, gostaria de conversar um pouquinho com você sobre a OS. O que é uma OS, para quem ainda não conhece? E por que você montou uma OS? Na realidade, a OS, Denise, ela é a antiga ONG, a Organização Não Governamental. E então ela teve uma nova nomenclatura, que é OS, que é a Organização Social, Ela faz parte do terceiro setor, que nós chamamos, terceiro setor, e essas OS, obviamente, ela tem alguns benefícios fiscais, tal. Então é muito interessante você colocar, você montar uma OS para poder atender às necessidades da população. Então, em 2006, eu montei a minha OS, que era a antiga ONG, que é para atender a população de baixa renda, aquelas pessoas que têm necessidade de medicamentos de alto custo, todas essas coisas. Então, a nossa função é o quê? Dar um suporte jurídico, para essas pessoas, então, processos judiciais para obtenção dos medicamentos de alto custo junto ao SUS. Então, esse é o trabalho que nós desenvolvemos já há 16 anos. Muito bem. E justamente é uma necessidade muito grande, das mães em relação à medicação, que muitas vezes não conseguem, se não for através desse auxílio jurídico, Renato? Exato, Tem muitas pessoas que são contra a questão da judicialização da saúde, que nós falamos. Mas nós vivemos num país, infelizmente, de muita desigualdade, e onde as pessoas, e com medicamentos muito caros, aqueles realmente que trazem maiores benefícios para a pessoa deficiente, eles são muito caros. E a pessoa comum, principalmente o trabalhador de baixa renda, ele não tem condições de adquirir isso com recursos próprios. Então, há necessidade da judicialização, porque o Estado não supre as necessidades de tratamento com eficiência, principalmente medicamentosa, dessas pessoas com deficiência. Que bom, Que bom que tem essa forma de conseguir, porque realmente tem casos seríssimos, que não tem como ficar a medicação e uma determinada medicação que faz efeito naquele tipo de doença, de necessidade, Exato, porque o SUS ele te fornece, alguns medicamentos, sim, mas nem sempre é o mais indicado para aquele determinado caso. A pessoa pode ter o mesmo tipo de deficiência, mas, como a gente fala, cada organismo responde de uma forma, ao medicamento. Então, só o médico responsável pelo tratamento é que sabe qual o melhor medicamento para o tratamento daquele paciente, Com certeza. E agora uma outra coisa que é muito importante, e assim, todas as mães, todas as pessoas precisam saber, principalmente quem tem filhos com deficiência. Quais são os direitos fundamentais da pessoa com deficiência? Olha, os direitos fundamentais, eu sempre falo o seguinte, são os mesmos das pessoas sem a deficiência, Em 2015, a Lei 13.146/2015, ela criou o que a gente chama o Estatuto, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, E ele traz, então, ali nesse estatuto, os direitos, do deficiente, que na realidade nada mais são do que os direitos que as pessoas sem deficiência têm, mas ainda com alguns benefícios, Então, é tipo assim, eu sou normal, eu sou idoso, eu tenho direito à vaga no estacionamento de idoso, da vaga de idoso. O deficiente também tem, Ele tem sua vaga preferencial lá. Lógico que todo esse tipo de preferências não,
de direitos, eles têm que ser regulamentados pelo município, né? Então, as vagas, número de vagas, percentuais, né, eles têm que ser regulamentados pelo próprio município. Existe a lei federal, mas o município, dentro da sua estrutura, né, ele tem que pegar e fazer, determinar através de lei também quantas vagas terá. Então, esses são um dos direitos, que é a questão aí de preferência, né, de vagas preferenciais. Você tem o direito, né, principal, que é o direito de igualdade e não discriminação, né? Você tem direito à habilitação e reabilitação, né? Quer dizer, a pessoa tem lá um problema, então ela tem direito, né, que o Estado a habilite, né? E, obviamente, uma reabilitação também, porque você pode se tornar um deficiente, né? Sim. Então, tem o processo de reabilitação. Então, o Estado é obrigado a suportar isso também. Então, nisso aí está envolvido o direito à saúde, né? Você tem o direito à educação também, tá? Você tem que ter os profissionais preparados para receber o deficiente, né, na rede pública de educação, de saúde também tem que se preparar, porque, obviamente, que o tratamento de saúde de um deficiente é diferente do tratamento de saúde, né, daquele que não tem a deficiência, né? Uma coisa interessante, muitas pessoas não sabem, que é o direito de moradia, né? Aonde, no estatuto, né, da pessoa com deficiência, ele prevê que todos os projetos habitacionais que sejam ou do governo ou que sejam subsidiados pelo governo, 3% das unidades daquele empreendimento tem que ser destinado às pessoas com deficiência, entendeu? Isso aí é obrigatório, né? Importantíssima, então, e que é eu não bacana, sabia. né? Porque então você tem essa vantagem. Uma outra coisa que as pessoas não sabem também, que é recente, inclusive começou a ser aplicado realmente em 2021, né? Porque apesar da lei, né, o Estatuto ser de 2015, quer dizer, ela só começou a ser aplicado essa questão que eu vou te falar agora, que o direito é referente ao direito do trabalho deficiente, que é o auxílio inclusão, tá? Que é diferente do auxílio BPC-LOAS, tá? O auxílio inclusão, ele é o quê? Você é um BPC-LOAS, tá? Então você recebe o auxílio, né, do BPC. E você, obviamente, consegue um emprego, né? Porque você tem direito à dignidade do trabalho, você consegue um emprego. O que o governo faz para te incentivar a trabalhar? Se você ganhar até 2 salários mínimos nesse emprego que você arrumou, você deixa de receber o BPC, mas você recebe 50% dele como auxílio inclusão. Entendeu? Então, você passa a ter a sua renda salarial, que não pode ser acima de 2 salários mínimos, tá? Você pode ganhar mais que isso, né? Mas continua recebendo metade do BPC, como um incentivo para você voltar ao mercado de trabalho, entendeu? Ou entrar no mercado de trabalho. Então, é coisa recente, né? Então, as pessoas nem comentam muito, né? Não, porque não então, tem não se comenta. Exatamente. E é um direito bacana, inclusivo, né? Que a gente fala, porque incentiva, né, a pessoa deficiente aí para o mercado de trabalho, porque, vamos dizer assim, ela já tem ali os seus benefícios de salário, mas ainda tem mais um benefício. Então, ela fala, não vou deixar de trabalhar, entendeu? Porque agora estou ganhando meu salário e ainda estou recebendo mais metade do BPC. Então, é bacana isso aí, entendeu? Eu achei uma atitude do governo muito, né? E depois ele tem direito à cultura, direito a transporte e mobilidade, né? Quer dizer, as cidades têm que ser, né? O transporte público, ele tem que ser planejado e a mobilidade urbana tem que ser planejada também para atender, né, os deficientes, né? Então, a questão das rampas, né? Tudo, as coisas, corrimões, né, os banheiros adaptados, né, porque isso envolve tudo, né? A sociedade ela tem que se envolver, né, no acolhimento do deficiente, né? Eu acho isso muito bacana, muito importante. E para que haja realmente a inclusão, né? Tem que se adaptar a estabelecimentos. A gente fala, na teoria, tudo é muito bonito, né? Mas a gente vê, infelizmente, pouca efetividade, né? Mas temos que lutar para que isso aí aconteça. Sim.
cada vez mais, né? E através da informação também, né? As pessoas sabendo o seu direito também vão atrás, vão buscando, né? E eu achei muito bacana esse do trabalho, né? Auxílio inclusão, porque incentiva a pessoa realmente, né? Porque eu acho que é uma preocupação nossa, mas eu vou trabalhar, eu vou perder esse benefício, né? Não, exatamente, vai ajudar mais ainda, né? Então, realmente, foi uma atitude bem bacana do governo. Agora, uma outra coisa, algumas dúvidas de mães aqui que eu vou te perguntar. Gostaria que você nos esclarecesse. A Rosângela pergunta a respeito dos tipos de deficiência que dão direito ao BPC-LOAS. São todos? O que está incluso? Praticamente são todos, todo tipo de deficiência, né? É que às vezes a gente faz até alguma certa confusão, né? Ou, né, nós unificamos, né, o problema, mas são problemas diferentes, né? Na realidade, nós temos 4 tipos de deficiência né, que abrange o BPC-LOAS, né? Que é a deficiência física, que essa aí, né, normal, a deficiência sensorial, tá? A deficiência intelectual e a deficiência mental. Então, você vê que você fala assim, mas nossa, mas mental não é a mesma coisa que intelectual e sensorial? Não. Né? Porque fala, então, as pessoas às vezes ficam confusas. Então, por exemplo, quando nós falamos na deficiência física simples, né? Qualquer deficiência física que você tiver, aquela deficiência aparente, né? Que te impede de se locomover, ter o equilíbrio normal, tal, tudo. Então, isso é uma deficiência física, né? A falta de um membro, tal, qualquer coisa assim. Então, você tem aí, né, a deficiência física, que ocasiona, então, tudo isso, falta de sustentação do corpo, tudo aí, né? Aí você tem a sensorial, né, que às vezes, mas o que é sensorial? Todos os seus sentidos, audição, visão, olfato, né, paladar. Então, você tem esse tipo de deficiência também, né? São menos comuns, né, vamos dizer assim, pelo menos a do paladar, por exemplo, não é tão comum, né? Uma deficiência no palato, né? De você não sentir, né? Ou então paladar, tato, né? Você tem também o tato, então todos os sentidos. Então essas seriam as deficiências sensoriais, né? E você tem a intelectual, né? Que é o transtorno mesmo de desenvolvimento intelectual, que é o TDI, entendeu? Então aí você já está na intelectual, né? Que aí você tem lá os déficits funcionais, né? Tanto o intelectual quanto adaptativos, todas essas coisas, né? E, por final, a mental, né? Que apresenta uma série de limitações que afetam o desempenho, né? Na sociedade, além de alteração de humor, entendeu? Então, essa é a mental, né? Então, você tem esses 4 tipos, né, de coisas que o BPC-LOAS abrange, entendeu? Ok. Muito bem respondido, né? Eu acho que deu para entender aí com essa resposta, né? Vai vir de encontro aí o que ela estava buscando. Uma outra pergunta da Adriana sobre o BPC-LOAS para pessoas com deficiência, se tem idade mínima? Não, não existe. Idade mínima para o BPC-LOAS não existe, né? Tanto uma criança, né? Tal, quando foi ter idade, né? A partir do momento que foi constatada a deficiência, né? Ela já tem direito ao BPC-LOAS, entendeu? E os idosos também, né? Também abrange os idosos com algum tipo de deficiência, né? Então, não tem uma idade mínima para concessão do BPC-LOAS. É muito importante que se saiba isso também, né? Porque normalmente a pessoa começa a buscar o BPC-LOAS depois já numa fase mais adulta, depois já de numa fase muito tempo maior. de sofrimento, de coisa, mas é aquilo que você falou, né? Pela falta de informação, né? Sim. Agora, a Sônia pergunta se 2 pessoas com deficiência da mesma família podem receber o LOAS. Outra pergunta interessante e a resposta, ainda bem, ela é positiva. Sim, pode. Tá? Por quê? Porque, por isso que a gente fala, as pessoas têm que acompanhar, principalmente as mães, né, os pais de pessoas com deficiência, têm que acompanhar mais as iniciativas do governo, né, que as favorecem. Por exemplo, antes não podia, mas a partir do ano passado, né, foi editada uma portaria pelo INSS falando o quê? Por exemplo,
você é beneficiário do BPC Loas, então você recebe já um benefício. Aí uma outra pessoa da sua família também está passando por um problema aí, né, uma deficiência e precisa dele. Então, o que acontece? Você sabe que para se conceder o BPC, você tem a renda, né, per capita por pessoa, entendeu? Né, que não pode ultrapassar um salário mínimo familiar. Então, o que acontece? Hoje, com essas modificações, a pessoa está lá recebendo já um salário mínimo. Tá? Para essa outra pessoa que vai receber da mesma família, esse salário mínimo que essa primeira pessoa está recebendo do PPC não é computado na renda familiar. Ah, entendi. Entendeu? Então, não existe a somatória. Porque senão você falava assim, olha, a família ganhava lá, vamos dizer, R$800 de renda familiar, mas já tinha o primeiro BPC de 1.200 hoje, valia para 2.000. Então, não teria direito a um segundo benefício. Com essa alteração que saiu através da portaria, pode, porque exclui-se esse benefício que ela já recebe da renda familiar. Então, foi uma outra modificação também que beneficia, né, os familiares, né, e o deficiente em si, né? Porque, né, enfim, ele é concedido para o deficiente, mas para auxiliar a família, né? Nossa, que fantástico. Pode, sim, duas pessoas podem. Que bom. Olha, é muito importante essa pergunta, quer dizer, todas foram, né, todas esclareceram dúvidas aí de, não só das pessoas que perguntaram, das mães, mas como de muitas outras pessoas que estão nos ouvindo, né? E essa notícia é maravilhosa, porque não é nem comum, né, ter mais de uma pessoa na família com deficiência. Então, existe muitos mas pode acontecer, né? Porque mesmo com aquela velha situação, com a idade, às vezes você tem lá um filho deficiente, né? E a pessoa com a idade também, ela pode vir a sofrer algum tipo de deficiência também, né? Senilidade, Alzheimer, Parkinson, pode acontecer. Então, ela passa também a ter direito a esse benefício, né? Então, é muito bacana isso. Nossa, com certeza. E gostaria de te perguntar se tem mais alguma coisa que você gostaria de passar, de informar. Então, se quer deixar uma mensagem, fique à vontade. Eu sempre falo o seguinte, sabe? A nossa Constituição, né, Denise, ela fala que a saúde é um direito nosso, né? Então, o que eu posso falar para as pessoas é o seguinte: vá atrás dos seus direitos, tá? Lute pelos seus direitos. Isso é fundamental, né, para que você receba do Estado aquilo que é direito seu, nada mais que isso. Nós pagamos impostos, né, altíssimos aqui no Brasil, inclusive, para termos, sim, direito a uma educação de qualidade, saúde de qualidade, né, segurança. Tá? Então, eu acho que é isso. Então, o recado que eu tenho que deixar para as pessoas é esse, né? Corra atrás dos seus direitos, não deixe de procurar aquilo que é direito seu, entendeu? Isso é muito importante. E aquele negócio, se socorra sempre, né, de alguém da área, né, do direito para lhe conceder esse direito. Tem que realmente ir atrás dos seus direitos, como você disse, né? E conhecer os seus direitos e buscar, né, uma orientação, como você disse, de alguém da área, né? Exatamente. Muito obrigada. Profissional da área. Muito obrigada pela sua presença. E se as mães tiverem mais dúvidas, elas podem te procurar nas redes sociais ou deixar recados aqui. As redes sociais, né, que está à disposição da população aí, nós estamos aqui para prestar um serviço para a população, entendeu? Né? Não tem custo nenhum, né? Isso é um trabalho que nós chamamos, né, na área do direito de pro bono, tá? E a gente não se furta a nossa responsabilidade de informar as pessoas. Muito obrigada pela sua presença, foi muito esclarecedora. Fique com Deus, muito obrigada. Eu que agradeço o convite aí e estou sempre à disposição aí de vocês, né, para qualquer esclarecimento, né, não só aí do canal, mas das pessoas que precisarem deles. E eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse bate-papo até agora. E se foi importante para vocês, compartilhe para que chegue a mais pessoas que precisam. Obrigada e fiquem com Deus.